Olá! Não é objetivo desse curso, como eu já mencionei antes, ensinar banco de dados de forma profunda. Contudo, é interessante saber como acontece um relacionamento no nível do banco de dados. Vamos ver rapidamente a linguagem com a qual se conversa com o banco de dados, que é o SQL. Para fazer isso, nós vamos acessar aqui o banco de dados e eu vou clicar aqui neste botão que vai me abrir um console para acesso ao banco de dados. Uma diretiva que existe no banco de dados é o chamado select, que vai selecionar linhas do meu banco de dados. Nós vamos definir qual tabela nós queremos selecionar e podemos também selecionar as colunas. Para eu dizer que eu quero todas as colunas respectivas a uma pesquisa, eu vou colocar o asterisco. Depois disso, eu vou utilizar a diretiva from para dizer de qual tabela eu quero buscar os elementos. Por exemplo, eu vou pegar lá da minha apps módulo, o modelo módulo. Termino com ponto e vírgula, e aí eu posso executar o que se chama de query contra o meu banco de dados. Vou apertar aqui no botão vermelho, veja que ele me trouxe exatamente aqui embaixo o resultado tabular dos módulos que nós salvamos durante o curso, PythonBirds e PyTools. Você consegue dar um apelido para essa tabela, caso você não queira digitar toda hora módulos underline módulo. Basta que você coloque aqui um espaço e um novo nome, por exemplo, M de módulo. Então agora eu consigo fazer referência a esta tabela módulos módulo através da letra M. Opcionalmente, você pode utilizar também a palavra reservada as, eu gosto porque fica mais explícito. Então, uma vez que dentro dessa query eu tenho a referência M, eu posso definir quais colunas de M eu quero visualizar no resultado. Por exemplo, eu posso querer pegar o m.id para saber a chave primária, e eu posso pegar aqui também o m.título para que saibamos o título. Executando essa query, veja aqui embaixo que ele produziu a tabela apenas com as colunas definidas aqui na cláusula select. O que acontece aqui no banco de dados é que ele permite também você agrupar tabelas diferentes em uma tabela que será o resultado dessa query. Uma forma de fazer isso é o chamado produto cartesiano, onde ele basicamente vai pegar cada linha de resultado aqui e conectar a uma linha de outra tabela. Vamos utilizar exatamente a tabela respectiva à aula, onde eu vou dar o apelido aqui para ela, as A. Como eu agora acrescentei aqui esta tabela, eu vou dizer quais são as colunas da tabela A que eu quero identificar. Então eu vou querer o ID, o título da aula e também vou querer o módulo ID. Ao executar essa query, veja que ele montou justamente uma tabela única, onde essas duas primeiras colunas são oriundas da nossa tabela módulos módulo e as três outras colunas são provenientes do módulos aula. Veja que neste caso, justamente ele fez o produto cartesiano, ou seja, ele conectou a aula listas e tuplas tanto com o módulo PythonBirds quanto PyTools e fez o mesmo para as demais aulas, no caso pipenv e o Git. Só que para fazer um relacionamento entre um módulo e as aulas que pertencem a este módulo, nós utilizamos justamente a chave estrangeira que se chama aqui essa coluna módulo ID. Ou seja, eu identifico as aulas que pertencem ao módulo PythonBirds batendo a chave estrangeira módulo, que aqui possui o valor 1, com este valor aqui. No segundo caso aqui, a aula lista tuplas não pertence ao módulo PyTools porque módulo ID é diferente do ID da tabela de módulo. Para fazer esta operação no SQL, em vez de colocar o vírgula from, nós utilizamos a diretiva join. Neste caso aqui, também utilizaremos o módulo aula. E veja que o PyCharm já sabe que existe a chave primária, então ele dá inclusive a condição com a qual ele vai fazer o join entre essas duas tabelas. Eu vou clicar aqui e vejo o código que ele insere para mim. Ele vai fazer a junção, mas considerando que o ID da tabela módulo tem que ser igual ao módulo ID da tabela aula. Executando esta query, veja que agora ele fez o que deveria, ou seja, lista de tuplas é uma aula que está conectada com o módulo PythonBirds, pipenv bate com o módulo PyTools
e Git também bate com o módulo PyTools. Se eu quisesse filtrar apenas os elementos respectivos ao módulo PyTools, sabendo que o seu ID é 2, eu posso acrescentar uma cláusula chamada de where, onde eu vou dizer que o ID do módulo tem que ser igual a 2. Quando eu executo a query, veja que justamente ele mostra apenas as linhas do módulo PyTools. Essa noção básica de SQL nos permite entender um pouco mais as queries que são apresentadas aqui no Django Debug Toolbar. Vamos investigar aqui as queries geradas. Veja que existe aqui uma query que basicamente lê todas as colunas da minha tabela módulo, ordenando de forma ascendente, de acordo com a coluna chamada order. Esta parte existe justamente para ordenar os meus módulos aqui. É a query respectiva à montagem da aba. Já aqui nós vemos uma segunda query que justamente vai buscar o módulo a partir do seu slug. Ou seja, o slug está aqui Python Birds e justamente ele vai acessar o módulo procurando pelo mesmo, desde que a coluna slug seja igual à string Python Birds. Isto é usado para mostrar aqui o módulo que foi escolhido com o seu público e descrição. Por último, nós temos aqui a query que efetivamente busca as aulas pertencentes ao módulo Python Birds. Ou seja, a forma é muito parecida com a query básica que nós fizemos aqui. Obviamente que você precisa estudar o banco de dados com um pouco mais de detalhes. Existem diversas maneiras de fazer o join, mas a regra geral é a seguinte: toda vez que é necessário fazer um join, existe aqui um custo nesta operação. E quanto mais tabelas atreladas você tenha e tenha que fazer esse join, maior esse custo. Então, boa parte do gargalo de aplicações que nós encontramos normalmente acontece na parte de banco de dados. Então, você tem que tomar cuidado com o seu planejamento na hora de armazenar e buscar os seus dados no banco de dados. Nós vamos estudar durante o curso algumas nuances de ORM e banco de dados, mas não é o foco do curso aprofundar no banco de dados em si. Mas dessa maneira, então, você tem um resumo muito rápido sobre a linguagem SQL de acesso a banco de dados, de forma que você possa, então, entender melhor as queries geradas aqui no Django Debug Toolbar. E muitas vezes, quando você medir o tempo de carregamento de uma página, você pode utilizar o Debug Toolbar para identificar se não existe uma query que está sendo responsável pela demora desse carregamento.